Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Letícia Pérez, que foi aprovada em primeiro lugar no concurso do INSS na Gerência Executiva de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Letícia, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, Lívia. Então, né, como você já me apresentou, meu nome é Letícia. A minha formação é letras, porém eu não atuo na área. Atualmente eu sou secretária de escola e tenho 34 anos. E fiquei em primeiro lugar na gerência executiva de Pelotas, que a minha cidade, que eu sou de origem, é Bagé, e faz parte dessa gerência. Letícia, excelente, o primeiro lugar, enfim, não é para qualquer um, e é o que a gente quer entender como que foi a sua trajetória, mas para isso vamos lá no início, né? Como que foi o seu começo, como que você decidiu iniciar os estudos para concursos públicos, qual era o momento da sua vida que você estava? Há muitos anos atrás eu já vinha fazendo concursos, né, mas não com tanta efetividade, digamos assim. Eu não sabia ainda estudar direito, que cada um a gente tem que ir vendo como que de fato que a gente aprende, como que vai ser o nosso caminho, né, de aprendizado. Então, eu fiz primeiramente um concurso da prefeitura muitos anos atrás, em 2008, entrei em 2009. Atualmente eu estou também num concurso, né, sou funcionária pública estadual do Rio Grande do Sul, e é um concurso de secretaria de escola, sou secretária de escola. Mas o sprint para eu tentar novamente ingressar no mundo dos concursos mais uma vez foi quando eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho. A gente sabe que o tratamento do autismo ele precisa de muitas terapias, ele precisa de terapia de fono, TO, psicóloga, e infelizmente o salário que o funcionalismo estadual recebe é muito baixo. Aí eu comecei, então, essa caminhada nos concursos públicos. Primeiramente, eu fiz o Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2021, e logo em seguida, que passou o Ministério Público, eu comecei a estudar para o INSS, antes do edital isso. Mas ainda estava meio devagar. Eu, de vez em quando, lia alguma coisa, via alguma videoaula no YouTube, era muito devagar, assim. Depois, quando eu comecei a intensificar, porque começou a aquecer mais a questão do concurso do INSS, também saiu a questão do concurso do TRT do Rio Grande do Sul. Aí eu dei uma pausa no INSS e estudei para o TRT, porque muitas das disciplinas elas acabam sendo iguais, né? Se a gente vai se preparando para esses concursos, nós vemos que português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, sempre vão estar na maior parte dos concursos, seja de tribunal, seja de executivo. Então, a gente tem que focar nessa parte, eu acho, de fato, do básico, né? Então, esse estudo que eu fiz para o TRT também me ajudou muito. Passou o TRT do Rio Grande do Sul, eu digo, bom, agora vamos focar para o INSS, de fato. Então, eu já tinha começado, e aí, quando saiu o edital, eu intensifiquei mais essa rotina de estudos, que geralmente, o que eu fazia? Como eu trabalho todo dia, eu também tenho meu filho que eu tenho que levar nas terapias, acaba que eu tive que acordar de madrugada para conseguir manter uma rotina de estudos, em média 2 horas ali, eu acordava umas 4h30 por aí, e estudava antes de ir para o serviço. Mas ao longo do dia, enquanto eu estava, por exemplo, aguardando algum tratamento do meu filho, ou em algum momento livre, quando eu estava em casa, eu escutava alguma coisa, eu resolvia questões, sempre de uma maneira de aproveitar melhor o tempo, porque qualquer tempinho nós temos que aproveitar, fazer esse tempo de fato render, né? Porque 24 horas é muito pouco para o nosso dia, a gente sabe, mas a gente tem que ter uma organização, de fato. Letícia, então eu consegui perceber bastante que você é guerreira e principalmente depois do diagnóstico de autismo do seu filho, isso parece que te deu uma motivação, né, a seguir firme nos estudos, tanto para melhorar a sua qualidade de vida, mas o principal no tratamento dele, certo? E aí eu queria entender em que momento que a estratégia apareceu no seu caminho, se você já conhecia ou se você veio a conhecer depois, porque você tem um tempo escasso e você tem que utilizar o seu tempo da melhor forma possível, né? Com o Claro. material correto. De fato, o estratégia, então, eu conheci pelo YouTube, comecei a acompanhar as aulas gratuitas que o Estratégia acabava liberando, né? Vi muitas aulas do professor Talhos, do professor Rubens Maurício, olha, professor Rubens Maurício, professora Adriana. Então, muitas vezes, né, revisões, assim, e simulados também. Fiz vários simulados do Estratégia, que às vezes eu fazia e depois saía mal e ficava chorando e pensando, ai, meu Deus, eu estou muito mal ainda, eu não
estou sabendo nada. Só que daí eu ia com mais foco. Bom, o que eu errei? Porque, de fato, ao longo da nossa trajetória de concurseiro, a gente tem que fazer simulados, fazer questões e ver onde que está a nossa deficiência. Então, ali eu via, bom, eu não estou tão bem assim, né, nesse ponto específico de direito previdenciário, ou não estou tão bem em raciocínio lógico, tenho que focar mais. Aí começava a focar especificamente nessas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Também fiz um game, acho que participei 2 vezes do game show também com o professor Stefan, e uma vez eu recebi as canecas de estratégia. Olha só, então você é muito aplicada, Letícia, muito comprometida. E quais eram as ferramentas que você mais utilizava de estratégia? Eram os PDFs, videoaulas, podcasts? O que você usava mais? De fato, eu era mais as videoaulas e também alguns materiais em PDF. O professor Tales também liberou um resumo muito bom, assim, anteriormente, né, alguns dias antes da prova, um resumo muito completo. E, além disso, também, alguns materiais do professor Rubens Maurício, também eu peguei alguns que eram muito bons do direito previdenciário diagramado. Então, de fato, me auxiliou bastante. E como que foi a sua estratégia de reta final, aquela última semana que antecede o dia da prova? Cada um adota um estilo de estudo, né, mais acelerado ou mais devagar. Como foi para você a sua reta final? Bom, eu optei por acompanhar aulas de revisão, especialmente naquelas disciplinas que eu achava que deveria focar mais, como direito previdenciário, português, próprio direito administrativo. Então, eu via muitos resumos e também olhava os meus resumos particulares, porque, para mim, é importante eu estar vendo e também anotando tudo aquilo que vai fazer sentido para mim, né? Então, por exemplo, das pensões especiais, aquelas que foi um terror para todo mundo, que saiu no finalzinho, eu fiz um quadro, uma tabela com cada uma delas e os principais pontos de cada uma. Então, para não ter que revisar todo o PDF novamente, eu ia nas minhas anotações também. Preferi, então, simulado, anotações e as videoaulas de resumo, no caso. Muito bom. E a execução da prova para você foi tranquila? Você adotou também alguma estratégia específica? Primeiramente, eu comecei onde eu achava que tinha mais facilidade, porque já tinha visto isso em algum momento, para nós começarmos onde a gente tem mais facilidade, aí tu começa a ficar feliz. Bom, estou eufórico, eu estou conseguindo fazer. Aí depois tu vai na parte que tu tem um pouco mais de dificuldade. Então, a gente vai dividindo assim a prova dessa forma. Fui deixando algumas questões que eu tinha alguma dúvida, não dei tanto tempo para elas, resolvi ler toda a prova primeiro, e aquelas que eu tinha mais dúvida, deixei para o final. E aí eu ficava relendo, até, de fato, ver se valia a pena ou não marcar. Acabei marcando todas, só uma que eu acabei tendo que anular, porque na hora de passar eu ainda passei errado, apesar de eu ter acertado ela, mas na hora de passar para o gabarito eu passei errado, eu acabei anulando aquela, mas as outras eu acabei colocando todas. Letícia, você consegue lembrar do momento que você foi se dando conta que você tinha feito uma excelente pontuação e poderia estar no primeiro lugar? Porque depois da prova, geralmente, o aluno ele vê ali um ranking, né? Se você chegou a fazer isso? Eu olhei um pouco, mas eu olhava assim e não acreditava muito. Olhava e achava que não podia ser. Então, nem entrei em rankings, não cheguei a fazer nada disso, entendeu? Só olhei mais ou menos o meu resultado e aí ficava naquela expectativa, né? Para o dia 22 de dezembro, o que ia ser, se ia estar o meu nome ou não naquele diário oficial. Então, quando saiu de fato, né, o lugar que eu vi até foi no grupo do Telegram do professor Rubens Maurício. Quando eu olhei que ele colocou ali, eu não acreditei. Eu olhei, demorou para chegar em Pelotas, porque, né, é ordem de alfabética, o Rio Grande do Sul é lá embaixo, não chegava nunca. Aí chegou lá, quando chegou, eu vi aquele monte de nome, não achava o meu, também não tinha me dado conta que era por ordem alfabética, né? Então eu olhava, ai meu Deus, já nem passei, eu acho. Lá pelas tantas achei meu nome, eu não acredito, tá aqui o meu nome. Foi assim, muito emocionante. E aí depois eu comecei a olhar as outras notas e será que é mesmo? Será que eu sou o primeiro lugar? Não acreditei, fiquei com descrença, assim. Aí chamei meu marido, isso era de madrugada, né? Eram umas 6 horas. Chamei ele e disse, por favor, vem aqui.
me ajuda a olhar, que eu acho que eu estou olhando errado. Por favor, me ajuda. E aí nós, né, já ficamos muito felizes, começamos a chorar, aquela coisa, porque, né, quando a gente passa num concurso, assim, é muito emocionante, ainda no primeiro lugar, nunca imaginei, vou dizer bem a verdade, nunca imaginei, porque a gente que tem pouco tempo, às vezes tu acha, tem tantas pessoas, às vezes, que diz, eu, sei lá, eu estudei 8 horas líquidas, eu estudei, sei lá, 4 horas líquidas, então eu olhava aquilo e achava, às vezes, assim, mas eu que estudo tão pouco e tenho tão pouco tempo para estudar, será que eu vou conseguir? E eu consegui, então eu acho que, né, é uma sensação de vitória, de fato. E o que que esse primeiro lugar representa para você, hein, Letícia? É um reconhecimento por esse momento todo, né, por toda essa caminhada que eu tive de quase 2 anos de estudo. Também eu quero me esforçar bastante para o curso de formação para tentar manter esse primeiro lugar e tentar, de fato, ficar na minha cidade, se tiver vaga aqui para minha cidade, óbvio, né? Mas imagino que para mim assim, é um sonho, ainda não acredito, ainda fico, muitos momentos eu fico pensando, será que é verdade? Aí eu olho de novo o Diário Oficial e digo, não, é verdade, sim. É verdade. E a gente está até aqui te entrevistando e te coroando, né? Muitos alunos desejam dar essa entrevista, né? Que é sinal Verdade, de um sonho conquistado, de fato. Bom, fato. Letícia, você pretende aposentar a caneta ou quer continuar estudando? Agora, nesse momento, eu estou me preparando para o curso de formação, né? Como o INSS agora tem essa segunda etapa, então estou focando no curso de formação. Mas, como eu gostei bastante quando eu estudei para o TRT, mais adiante eu acho que eu vou voltar a estudar para tribunal. Eu gostei dessa área, achei uma área interessante de estudar, até se eu não tivesse que fazer essa formação agora para o INSS, eu iria focar no do TSE, mas agora, como, né, tem toda essa questão do INSS, vou focar no INSS, quem sabe daqui mais um ano, 2, eu retorno os estudos para os tribunais. E aproveite, né? Seja nomeada, aproveite, desfrute. O futuro a Deus pertence. Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? Então, eu gostaria de dizer que, às vezes, se você acha que tu não tem, como é que eu vou dizer? Eu tentei falar você, mas eu não consigo de fato, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós falamos tu. Às vezes tu pode achar como eu, que é pouco tempo, que tu vê tanta gente dizendo, tem que estudar 8 horas, tem que estudar 10 horas. Não, então o que eu quero dizer é o seguinte: tu pode estudar 2 horas, tu pode estudar 3 horas, o importante é que sejam de qualidade. O importante é tu saber, de fato, como é a tua maneira de aprender. Eu descobri que a minha maneira é vendo videoaulas, é fazendo resumos, é fazendo questões, mas tem gente que pode ser mais auditiva, que prefere escutar, tem gente que é mais, né, sinestésica, de fato, de escrever. Então, tem que ver o seu modo de aprendizado e não ficar tanto nessa questão, eu preciso fazer 20 horas, 30 horas, né? Mas, acima de tudo, é ter constância, né? Não vai ser de um dia para o outro, às vezes tu pode demorar um pouco mais, como eu falei, eu fiz 3 concursos ao longo desses 2 anos, até passei nos outros, entretanto, muito abaixo, mas toda essa caminhada não foi em vão, porque todas aquelas disciplinas básicas caíram também nesse concurso, então eu pude me dedicar mais para a parte de previdenciário, então é isso que eu digo. Às vezes pode não ser no primeiro, pode ser no próximo, então não pode desistir, tem que ter constância e saber por que tu está fazendo aquilo. Eu tinha a minha motivação, qual que é a tua? Que lindo, história linda, você também muito simpática, muito esclarecida. Letícia, a última pergunta, o que estratégia então significa para você nessa jornada? A estratégia, então, foi muito importante para mim, todas as vezes, todas as videoaulas que disponibilizaram, os professores são só posso dizer, são tudo de bom. Quantas vezes eu fazendo simulados, às vezes eu ria muito com os nomes que o professor Rubens Maurício, por exemplo, colocava nos simulados. Então, e lembro de uma coisa que ele falou, que às vezes todo mundo reclamava, mas está muito difícil o simulado, isso não está de nível médio. E ele dizia, o treino tem que ser pesado para que o jogo seja fácil. E, de fato, o treino foi pesado, o jogo não foi tão fácil,
mas conseguimos, de fato, fazer esse gol e ser aprovadas. Então, eu acho que vale a pena. Então, gratidão ao Estratégia. Conseguiu a vitória. Parabéns, viu, Letícia? Desfrute, que sua família também desfrute de todos os benefícios dessa conquista. Obrigada. Muito Bom, nós obrigada. conversamos com a Letícia, aprovada em primeiríssimo lugar para o concurso INSS da Gerência Executiva de Pelotas, no Rio Grande do Sul, esse grande estado. Muito obrigada, Letícia, e para você que nos acompanha até aqui, obrigada. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais.